Bom dia, tudo bom com vocês? Meu nome é Ramsés Cortez e hoje fui convidado pelo Biquindo, o Ministério Biquindo, né, sobre a liderança de Elan, que tem feito uns trabalhos incríveis. E como aprendimos há algum tempo, o melhor ainda está por vir. É um enorme prazer estar aqui, podendo estar gravando e aprendendo e proclamando a palavra do Senhor. Hoje o tema é sobre paixão pela transformação. E eu queria fazer uma exposição sobre a palavra de Deus. Mas antes, eu queria anunciar de onde que eu venho, quem que eu sou. Como já falei, meu nome é Ramsés. Sou seminarista do Seminário do Sul, da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Eu sou de Barcelona, do estado da Catalunha, na Europa. Eu tenho 43 anos. Moro aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, há 14 anos. Sou missionário voluntário, faço alguns trabalhos com a junta missionária, de Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira. Sou motorista voluntário, onde já fiz alguns trabalhos no Nordeste, no Sertão, dirigindo a carreta missionária e proclamando, anunciando a verdade que só Jesus Cristo salva. Sou na área dos alunos, na área acadêmica do seminário, existe o CATS, que o CATS é Centro Acadêmico Dr. Shepa. Eu sou o coordenador da área de missões e evangelismo, que atualmente agora está assumindo o Vitor, envolvendo a coordenação inteira de evangelismo e missões. Iniciamos um projeto no início do ano, revitalizando igrejas, e algumas igrejas que precisavam de alguns cursos, de poder evangelizar, a gente dá esses cursos. É uma honra estar fazendo essa parceria com a junta e com o seminário. Atualmente também atuo na área de capelania pela Casa Viva, a igreja que eu servo, a Igreja Batista Casa Viva, Rio de Janeiro, e também pelo Seminário do Sul. Um trabalho que comecei do ano passado, onde atualmente todas as terças-feiras nos reunimos lá no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, semanalmente. Lidero também, junto com minha esposa, um pequeno grupo lá na Tijuca, e tem sido bênçãos como a gente tem se reunido em comunhão com os irmãos, e tem sido diferença no condomínio onde nós moramos, como tem sido um lugar abençoado através de louvores, da palavra, de comunhão, e também proclamamos e oramos, porque nós precisamos intensificar as orações. Nós precisamos saber as necessidades de nossos irmãos para nós sim nos juntar e orar. Atuo no ministério também de novos membros na Casa Viva, a Igreja Batista Casa Viva. Quando eles chegam, tem 2 aulas, e essas aulas que são para eles saber onde eles estão entrando, na igreja que eles estão entrando, para eles saber a missão, a visão e os valores da Igreja Batista Casa Viva. Também os pactos, as confissões de fé, a declaração doutrinária e a história dos batistas. É muito importante quando eles vêm para a igreja saber onde que eles estão, e saber também que é uma igreja batista, e a história dos batistas, a doutrina também é muito importante. Tive o privilégio de viajar por vários países, vários continentes, onde conheci várias etnias, povos, nações e diferentes continentes. Sou filho de Montserrat e Pedro.
Tenho um irmão que chama Abel e uma irmã que chama Ana. Meu pai era pastor. Sou filho de pastor. O meu avô era pastor. O meu bisavô era pastor. Meu tataravô era pastor. E assim por várias gerações. Só que eles eram pastores. Eu venho de uma família humilde e eles eram pastores de ovelhas, literalmente. Eles moravam em montanhas, em colinas, serras e pastoreavam as ovelhas. E antes do meu ministério, de ser chamado, meu pai me contou tudo o que ele sabia durante todos esses anos, de gerações em gerações, que passaram a trabalhar com as ovelhas e a pastorear, a cuidar. Ele me passou inúmeros conselhos e eu, sem entender, anos depois, receberia o chamado. Então, tudo que meu pai me ensinou, hoje eu aplico parte desses conselhos, que são conselhos valiosos, preciosos, que meu pai me ensinou. Eu trabalhei por quase 23 anos, a minha profissão é carreteiro e operador de máquinas pesadas. Já trabalhei para inúmeras empresas importantes e onde trabalhei por vários continentes com carreta, nos Estados Unidos, Europa, Brasil, tudo. Sempre trabalhei com essa profissão. Eu sou casado com Jaqueline, uma mulher preciosa, valorosa, serva do Senhor. Uma mulher que eu amo, sou apaixonado por ela todos os dias. É a mulher que o Senhor separou para ser o meu cônjuge, a minha parceira, e juntos servimos ao Senhor. Ela é uma serva do Senhor e a minha maior admiração por ela. Tenho um filho chamado Julian, tem 10 anos. O filho, herança do Senhor. Como é bom poder ensinar, ter esse privilégio como pai, ensinar os valores bíblicos, ensinar, sentar com meu filho e ler a palavra do Senhor juntos, orar juntos e ensinar os valores que o mundo intenta ensinar nossos filhos, mas nós em casa temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos os valores cristãos. Amém? E eu sou seminarista, atualmente estou me formando pelo Seminário do Sul, do qual é um privilégio ser aluno desse fiel seminário que é fiel às Escrituras, onde tenho professores maravilhosos que estão colaborando, contribuindo com a minha formação teológica. Tem sido uma benção, uma aprendizagem. Estou estando de parabéns no Seminário do Sul, pastor Fernando Brandão, toda a reitoria, todos os professores, porque é um elogio e eu fico feliz de fazer parte deste seminário que está avançando, com mais de 1000 alunos atualmente. E alguns anos atrás eu tive meu chamado, no ano 2015, quando eu estava trabalhando com carretas. 2015 estava em cima de uma carreta e o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Eu, sem entender nada, depois de 20 anos trabalhando, eu entendi meu chamado. Porém, aconteceu dentro de mim parte, assim como Jonas, o livro de Jonas, que fugiu da presença do Senhor. O Senhor me pediu, mas eu desobedeci. Nesse ano, eu, depois do conhecimento que tinha com carretas, eu abri uma empresa, uma transportadora no Brasil, uma transportadora terrestre, onde comprei algumas carretas e fiquei olhando as coisas terrenas e não as coisas do alto. Assim foi avançando, prosperando economicamente, porém me afastando do Senhor. E aquilo foi
o pior de tudo que eu fiz na minha vida: olhar para as coisas terrenas e esquecer das coisas que são do alto. Por algum tempo trabalhei, mas logo fui perdendo as coisas. Nessa época também meu pai me deu por herança uma pequena fazenda no Goiás, cheio de gado, cheio de animais, porcos, galinhas, vacas, bois, caça, corrais, uma fartura, onde se tirava leite, vacas lecheiras, queijo, inúmeros árvores frutíferos, e me deu algumas posadas também, algumas casas na beira do rio. Isso eu sem merecer. Ainda em vida, meu pai me deu tudo isso por herança em vida. Por que digo tudo isto? Paixão pela transformação. Hoje irei aplicar isto que eu estou aqui testemunhando, contando um pouco de minha vida sobre as Escrituras Sagradas. E sobre esta exposição das Escrituras Sagradas, eu queria ler aqui, compartilhar com você um texto bíblico muito conhecido, ou possivelmente a parábola mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Em Lucas 15, a partir do versículo 11 até o 32, só que se analisar o contexto do capítulo 11 de Lucas, do capítulo 15 de Lucas, a gente pode ver que tem várias parábolas. A da dracma perdida e também da ovelha perdida. Duas coisas que se perderam. Uma foi uma moeda que tinha um valor e outro foi um animal. Se olhar literalmente, se perdeu uma ovelha. São duas coisas importantes que têm valores para nós humanos. Mas quando vai ver a terceira parábola, que se encontra em capítulo 15, a partir do versículo 11, sobre o filho pródigo, o filho que se perdeu. Eu queria aqui fazer uma exposição das Escrituras, e diz assim, versículo 11: Disse mais certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando-se todas essas coisas, partiu para um país distante. E lá desperdiciou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, olha aqui esse versículo 17. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. E levantou-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu e encheu-se de compaixão. Olha aqui a palavra compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Pão-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, porque este filho estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu.
porque meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu as músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou. O teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te servo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, quando me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos, chegando, porém, até teu filho, que desperdiciou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejássemos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola nos ensina várias coisas, assim como o contexto todo se perderam coisas, mas neste caso não foi um animal, não foi uma moeda, mas foi um filho que se perdeu, alguém muito importante para um pai. Esta parábola nos mostra de que Deus, apesar de nossos erros, apesar de todo o mal que nós somos o pó da cinza. Todo o pior que nós somos, apesar de todos os nossos erros, esta parábola nos mostra que Deus nos ama. No versículo 12, nós podemos aprender que o mais moço disse ao pai que ele desse tudo a parte, que ele pertencia, ele queria a herança ainda vivo. E nós podemos entender, se analisar a cultura da época, a cultura judaica. Para os judeus, a herança não poderia ser partida, dada para o filho até o pai morrer. Isso jamais poderia ser feito. E mesmo se ele repartisse a herança em vida e que se vender a propriedade, a outra pessoa que compraria não poderia usufruir dela até o pai morrer. Então, para a cultura judaica, isso era inadmissível. Mas o pai decide dar o que seria por herança. E aí nós podemos entender que ele olhou para os valores deste mundo. Ele quis ter as coisas terrenas. E ele quis ver, puxa, aqui as coisas estão boas, mas se eu pegar um dinheiro agora, as coisas podem melhorar. E isso é uma mentira do inimigo, porque ele estava dentro de uma família e tinha todo. Os versículos podem afirmar que ela lá tinha tudo, porque tudo que era do pai era dos filhos. Mas ele não. Ele pega parte da herança e se perde nesse mundo. No versículo 13, quando ele vai embora, nós podemos entender para os dias de hoje que ele foi embora da família. Ele fugiu da presença do pai e se entregou nos prazeres desse mundo. Muitas das vezes nós olhamos para estas coisas mundanas, estas coisas que aos olhos de Deus, aos nossos olhos, parecem ricas, mas tudo será ferrugem.
tudo isto passará. Disse que tudo passará, só as minhas palavras serão eternas. Então, esse filho fugiu da presença do Pai. E muitas das vezes não somos diferentes. Nós fugimos da presença do Pai e nos entregamos a alguns prazeres. Nossa carne, ela grita dentro de nós. Avançando no versículo 14, ele ficou sem nada. Chegou um ponto que ele ficou sem nada, porque o mundo, quando você se vai nesses prazeres com prostitutas, drogas, bebedices, todos esses prazeres que é direto de Satanás. No começo, você até pode ter um dinheiro, ele te oferece o melhor. Se você analisar quando Jesus foi embora e foi jejuar no deserto, Satanás subiu em cima do pináculo e falou: pede o que você quiser, eu te dou. Satanás é uma mentira de Satanás. Ele sempre quer te oferecer o melhor. Só que depois, esses prazeres são mundanos, são carnais. É uma mentira do inferno. E muitas vezes de nós caímos nessas arapucas e nessas armadilhas do inimigo. E assim não foi diferente. Ele disse que ficou sem nada, até o ponto de passar necessidades. Quanta gente não entra nesses prazeres e perde tudo, até o ponto de ficar sem nada. E aqui eu queria abrir um parênteses. Como me apresentei depois de ser empresário, não que era um empresário grande, não, mas tinha umas condições, as coisas economicamente estavam bem, a família bonita, esposa, filho, casa, rancho, as coisas aparentemente agradáveis, não que esteja errado, não, é bênção, só que meus olhos foram nos prazeres deste mundo, ao ponto de me apresentar à droga e comecei a perder as coisas, e não foi pouco. Foi fazenda com gado, foram o mais importante de tudo. Eu perdi a minha família, assim como o filho pródigo abandonou a sua família, fugiu da presença do Pai. Assim eu perdi a minha esposa e o meu filho. São duras palavras, duras lembranças. Mas isso podemos estar aplicando para os dias de hoje. Nos entregamos às paixões deste mundo e nos esquecemos do que verdadeiramente importa. Jesus Cristo morreu, pagou um preço muito alto por nós e por você que está assistindo. Eu perdi tudo, literalmente. E assim como esse filho, cheguei no fundo do poço e perdi tudo, até parar na rua, vivendo nas ruas do Rio de Janeiro, vivendo nas cracolândias, o crack. A palavra crack em inglês já chama destruição. Então imagina, até a palavra é uma droga diretamente do diabo, de Satanás, para destruir as famílias brasileiras. Esse filho, que era judeu, quando passou necessidades, ele foi a cuidar os porcos. No versículo 15 diz que foi a cuidar de porcos. E para os judeus, a cultura judaica, os porcos simbolizava o animal imundo para eles. Era a pior coisa
que existia para eles, tanto que eles não comem comida de porco. Era os porcos, eram animais, são animais imundos para eles. Então imagina que humilhação para um judeu ir lá cuidar comida aos porcos, ir a cuidar de porcos. Ele perdeu tudo e já ainda foi humilhado, a se humilhar-se, e muitas vezes de nós, por causa da desobediência de fugir do Pai, acabamos nos humilhando. E ele disse que desejou comer as alfarrobas, que tipo uma castanha que comiam os porcos. Mas seu dono, seu patrão, disse que não deu para ele. Ele desejou comer a comida, mas nem isso ganhou. Imagina, nem o que comia os porcos ele ganhou. Eu me lembro muito bem quando eu estava na rua e pedia comida. Me lembro muito bem que essa palavra eu aplico na minha vida, porque passou um homem, eu lembro que estava com um cachorro passando e eu pedi de comer, mas ele me disse: não, eu não tiro de comer, o dinheiro que eu tenho é para comprar comida para meu cachorro. Então eu senti por um momento máximo desprezo, que nem comida, o cachorro tinha mais valor que eu. Eu passei muito tempo na rua, muito tempo na rua, revirando as lixeiras para comer, abrindo as sacolas dos lixos, porque não tinha por onde comer. O dinheiro que eu conseguia era para as drogas. Onde eu vivia igual um zumbi, pesava 40 quilos e vivia igual um zumbi. Cheguei no poço, no fundo do poço, onde todos os dias eu pedia para morrer, pedia a morte. Todos os dias falei: eu não quero mais. Eu perdi todo, minha família, perdi todo. Muitas das vezes tem pessoas que estão perdendo as coisas, as pandemias. Hoje, um mal do século XXI, dos piores maus, é a depressão. Não importa se é um vício ou é uma doença, tem muitas famílias perdendo as coisas, porque às vezes fugimos da presença do Pai e nos entregamos aos prazeres. Mas avançando as Escrituras, no versículo 17, quando ele caiu, estava no fundo do poço. Ele disse que, no versículo 17, disse que caiu. Ele, porém, caindo em si, disse, ele caiu em si. Essas palavras-chave desse versículo, às vezes precisamos estar no fundo do poço para nós cair em si. Olha, se você está passando por alguma dificuldade, precisamos cair em si e voltar para os braços do Pai. Precisamos cair em si. Não podemos estar avançando, dando passos largos hacia o abismo, hacia o céu. Nossos passos devem ser firmados na rocha. Precisamos reconhecer e cair em si. No versículo 18, ele reconheceu que ele pecou. Precisamos reconhecer: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o Senhor. Precisamos cair em si e reconhecer que somos escroto, que somos o pior, somos mal. O único bom que tem em nós, que habita em nós, é quando Deus nos sela através do Santo Espírito.
porque nós somos maus, somos carnais. Precisamos reconhecer, nos humilhar todos os dias na presença de Deus. Não é um dia ou outro, é todos os dias. Precisamos, assim como Marta, assim como Maria, quando derramaram o perfume aos pés do Senhor, para enxugar com seus cabelos e colocando a cara no pó, no chão. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Avançando as Escrituras, quando nós reconhecemos nossos pecados que nos afastaram de Deus, no versículo 20 nós podemos entender que o Pai sempre está esperando por nós. Sempre, não importa o que você já fez, não importa o que eu fiz, o Pai sempre está esperando por nós. E isso nos traz esperança, nos traz refrigério para nossas almas. Ele disse que todos os pecados que nós cometimos, assim que nos entregamos para Ele, Ele joga no mar do esquecimento. Ele não é um acusador, pelo contrário, Ele que nos liberta. A palavra que nos liberta, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas avançando, eu queria trazer alguns elementos que tem muito a ver com a minha vida. No versículo 21, ele reconhece que o pecado está nele. Mas no versículo 22, olha que interessante, irmãos. E as coisas sobrenaturais, tem coisas que, se eu te falar, às vezes não dá para acreditar, humanamente, porque são sobrenaturais. As coisas de Deus, as coisas sobrenaturais, somente com quantas palavras, só quem tem o Espírito Santo que consegue entender. E eu queria compartilhar isso com vocês. No versículo 22 diz que traz roupa nova. Ele se espera, ele se alegra e ele traz roupa nova. A roupa nova, e naquela época dos escravos, na época de Jesus, eles usavam túnicas simples, que eles se diferenciavam, os escravos, pelas roupas também, pelas roupas simples que eles vestiam. Mas o Senhor traz túnica e traz umas vestes novas para o filho. E olha que interessante. Assim que eu passei por esse processo, que me recuperei, eu entrei na Cristolândia. Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais. Tem vários espalhados, um projeto de recuperação. Chego a estar arrepiado, meus irmãos, emocionado. Não tem palavras que expressem a minha gratidão pela Junta de Missões e por esses projetos. Eu entrei com uma sacola de lixo nos meus ombros e descalço. Há mais de 4 meses sem tomar banho. Minha pele era escura do sol e a sujeira que estava dentro de meu couro, de minha pele. Mais de 4 meses sem tomar banho. Mais de 30 dias quando cheguei lá, que sem dormir 1 hora. Já pensou? 30 dias sem dormir, escravizado pela droga. Mas eu entrei na Cristolândia e comecei um tratamento, onde um processo de 2 anos. Nesse processo de 2 anos, primeiro, toma seus banhos, descansa, fazendo a barba, cortar o cabelo,
cuida um pouco da parte estética, física, mas já vai começando a cuidar da parte espiritual, começa a ter regras, começa a ler a palavra do Senhor. E foi ali, lendo a palavra do Senhor, que, fazendo um paralelo com as Escrituras, disse que o pai se alegrou quando o filho se arrependeu. E o pai deu para ele uma roupa nova. Eu queria trazer apenas alguns elementos que aconteceram na minha vida. Primeiro elemento, esta camisa Jesus transforma. E esta camisa simboliza para mim, representa para mim as roupas novas que Jesus Cristo colocou no seu filho que estava perdido. E disse: Jesus transforma. Ele transformou a minha vida. Foi o primeiro elemento que nós podemos analisar nas Escrituras, na Santa Palavra de Deus, porque já não era mais um escravo, andava sem roupa. O Senhor me deu roupa nova. E uma honra representar esta camisa de Missões Nacionais, Jesus Transforma. É um privilégio poder estar sempre ajudando, do que atualmente, algumas semanas, eu sirvo nesse projeto. Mas não paro por lá. Continuando o versículo, disse que o pai deu um anel para o filho. Quando saí da Cristolândia, eu tinha perdido a família. Eu me recuperei. O pai fez uma transformação na minha vida. Mas eu saí sem a minha família. Mas o pai, assim como o filho, me deu autoridade através do anel. Ele colocou um anel no dedo de seu filho e restaurou o meu casamento. O Senhor me deu vestes novas e me deu autoridade na minha família. Restaurou um casamento que estava perdido. Jesus Cristo tem o poder de restaurar tudo. Não importa o que você está passando. Imagina uma família destruída. O pai na fazenda perdeu seu filho. Imagina meu filho perdeu seu pai. Minha esposa perdeu o marido. Minha mãe perdeu o filho. Mas o Senhor me deu autoridade. Colocou um anel em meu dedo. Avançando para as Escrituras, disse que depois de umas sandálias. Lembra que eu cheguei descalço na Cristolândia. Caminhava descalço, sem rumo, perdido, sem olhar. Mas eu encontrei a brújula. Encontrei o meu guia, que é a palavra do Senhor. O Espírito Santo me orientou e me guiou às Santas Escrituras. E foi pela palavra que eu tive essa vida transformada. A palavra liberta. A palavra transforma. Um tempo atrás, Ele restaurou minha família, mas ainda não tinha restaurado a família de minha esposa. Eu viajei, depois de 3 anos sem falar com a família de minha esposa, porque eles não acreditavam. Eu viajei para Goiás. Meu sogro trabalha em fazendas, sou da área rural também. Fui lá, sem vontade nenhuma, com medo, com incertezas. Pedi orações, conselhos para meu pastor. É uma situação difícil enfrentar às vezes essa família que você vai ser rejeitado, mas fui lá e me estavam esperando com banquetes, com abraços, com amor, porque o Senhor Jesus Cristo, através do Santo Espírito Santo, Ele foi quebrando os corações deles, e aquilo foi uma família inteira por completa restaurada. E voltando das férias, quando eu morava em Goiás, morava na área rural,
Eu sempre gostei de coisas simples. Eu gostava de usar umas botinas. Botinas é símbolo de trabalhadores rurais, peões de fazenda. Eu sempre usava, por muitos anos, botinas. E eu fui em Goiás e falei assim, olha que interessante. Eu vou comprar umas botinas, porque eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou voltar a comprar umas botinas. A minha ilusão era umas botinas. E eu fui lá. Quando eu fui embora no último dia, eu me lembrei das botinas. Quando eu já estava no caminho, em direção a São Paulo, de madrugada. Era domingo e eu tinha esquecido de tudo. Do que uma das coisas que eu mais gosto, que eu iria comprar, eu tinha esquecido. Eu tive um sentimento de tristeza. Eu lembro muito bem que peguei a rodovia direção São Paulo de Goiás e pelo caminho, com lágrimas escorrendo, falei, Senhor, como é que eu queria umas botinas, mas eu esqueci, Senhor. Eu tenho um sentimento de, sabe, de haver querido mesmo. Queria essas botinas. E eu fui embora para São Paulo, interior de São Paulo, que lá estava esperando uma amiga e a família dela. E lá entramos, chegamos ao interior de São Paulo. E quando estávamos lá, tinha um almoço preparando para a gente. E nesse dia convidaram a uma pessoa que era amigo da família, que nunca tinha ido nessa casa. Foi o primeiro dia. E quando estávamos almoçando, era domingo, 2 horas da tarde, conversando de algumas coisas da viagem, da família de minha esposa. Ele foi embora depois do almoço. 1 hora mais tarde, ele voltou e falou assim, ó, Deus mandou entregar suas botinas. Esse homem que estava naquela mesa no interior de São Paulo era dono de uma fábrica de botinas. Que probabilidades pela lógica poderia ter? E ele me colocou as sandálias. Ele me deu umas botinas, não foram qualquer botinas, disse que foram as melhores botinas que esse empresário, que tinha uma fábrica de botinas, tinha. Apenas é representativo, ilustrativo, mas foi real. O que queria compartilhar com os irmãos, que o Senhor cuida nos mínimos detalhes. Precisamos nos alegrar com a volta do filho. O pai faz uma festa, coloca o anel, coloca as vestes, o anel, as sandálias. O pai, o mais importante, conhece o filho e foi alcançado pela graça. Nós precisamos nos reencontrar com o pai. No versículo 25 diz que estava dando uma festa, porque era uma alegria. Assim eu fui recebido com a família de minha esposa. Eles deram várias festas com churrasco, se alegrando das maravilhas e reconhecendo que não fui eu, foi Cristo que vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo que habita em mim. Ele sim tem o poder de transformação. Deus está pronto para perdoar para aquele que se arrepende e fica muito feliz quando o filho volta. Esta lição é uma lição de arrependimento. A história também nos ensina que é muito importante praticar a compaixão. E aqui queria fazer um parênteses. Diz a palavra que o pai teve compaixão. A palavra compaixão do grego splanchnosemai. Splanchnosemai, o sentido dessa palavra não é só como tinha empatia, tinha dor. A palavra original do grego koiné, splanchnosemai, vai muito mais além de ter empatia ou ter dor. É se colocar Jesus
quando tinha compaixão pelas pessoas. Diz que o estudo dessa palavra compaixão, splanchnizomai, significa o estudo do intestino, do estômago. E eu fui aprendendo, estudando, e fui a entender que esse estudo sobre as dores do intestino era aquilo que o Senhor Jesus Cristo passava quando via um cego, um manco, um leproso. Ele não somente tinha dor, ele sentia literalmente a dor do outro. Nós precisamos ter compaixão pelos que estão fora. Temos que ter compaixão para aquela pessoa que precisa. E podemos aprender pelo menos três faces nessa história. A face da insatisfação. O filho estava insatisfeito com as coisas que tinha, e aí ele teve ansiedade financeira. Nós não podemos estar insatisfeitos com as coisas que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Temos que ser gratos. Também a segunda face da humilhação. Ele quer nos de volta para o Pai. A face do arrependimento. Não importa qual é a sua situação hoje. Às vezes tem uma briga familiar, uma briga com seu filho, com alguém vizinho no condomínio. Nós precisamos nos arrepender e ser humildes. A humildade é posição de servo. E a palavra servo no grego é o doulos. É de serviço, de escravo. Nós precisamos colocar na posição de servos. Servir para 8. A palavra diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a vida em resgate por muitos. A maior reverência para nós. Ele veio para servir. E nós, às vezes, com nossas narizes empinadas, achamos que precisamos ser servidos. Mas a maior referência que nós temos é Jesus Cristo. Jesus Christ. E esse sim, precisamos seguir Ele. E diz a palavra que Ele vem para servir. Nós precisamos servir. Hoje, eu aprendi que o filho, quando se arrepende e passa por todas essas situações, Jesus lava, limpa e purifica nossos pecados. Hoje não poderia ficar só assim. Precisamos servir. Porque há muitas coisas para passar. Vários problemas em São Paulo. O problema maior de São Paulo hoje é a maior cracolândia que existe lá. O governo, o Estado não sabe o que fazer. Mas é um problema de nós, igreja. Porque nós é a igreja. Nós é o templo do Espírito Santo, não é o prédio. Nós é a igreja do Senhor. Nós somos pedras vivas. Eu e você precisamos estar numa posição de servo. Precisamos servir. Avançando. Hebreus capítulo 4, 22 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra e ela separa alma, ao ponto de separar, dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela julga os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. E a palavra que nos liberta. E a palavra que precisamos expor as escrituras sagradas. Aí depois que eu teve esse segundo chamado pastoral lá na Cristolândia, essa minha vocação
o meu chamado. Eu entendi pela palavra. E Jesus Cristo me penetrou. Mateus 7:24. A ilustração das duas casas, a casa na rocha e a casa na areia. Diz que a casa da rocha é a pessoa prudente. Ele alicerçou, cavou na rocha. A rocha Jesus simboliza. Houveram ventos, tempestades, mas não foi derrubada. Mas o insensato, o imprudente, ele construiu a casa na areia. Vieram ventos e vendavais e derrubou. Assim era a minha vida um tempo atrás. A minha casa estava construída na areia. Eu não sei como está a sua casa hoje, mas hoje ainda você tem tempo de alicerçar sua casa na rocha que é Jesus Cristo. Lendo as escrituras mais para frente, entendi também, Senhor me chamou pela palavra sobre Gálatas 5:20, sobre o fruto em singular do Espírito e as obras da carne. E eu tentando entender, eu entendi que eu não tinha domínio próprio. Quantas vezes de nós não temos domínio próprio e alimentamos as obras da carne? Então, que nesta manhã preciosa, com esse cenário lindo, com as montanhas atrás, que o Senhor Jesus Cristo possa falar nos nossos corações e nos seus corações, no meu coração e no seu coração. Precisamos nos humilhar. Precisamos nos humilhar. Precisamos orar sem cessar. Faça um culto doméstico, como eu aprendi a fazer em casa. Ore nas suas refeições. Coisas simples, mas que são necessárias. A diferença entre a ovelha perdida e o filho que se perde é que a ovelha, o pastor precisa ir a resgatar ela. Ele precisa buscar. Meu pai me ensinou tudo isso, mas o filho que se perde não. Se você está perdido, assim como eu um dia esteve, você precisa cair em si, tomar uma decisão e voltar para os braços do Pai. A palavra diz que precisamos confiar no Senhor. E eu queria aqui ler alguns versículos sobre confiança no Senhor. Em Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes. De onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são com os montes. Claro que aqui não são os montes de Sião, mas são com os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nossa confiança precisa ser depositada no Senhor. Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Eu chamar, eu capar, eu cabum, Elohim. Os céus derramam, proclamam a glória de Deus. Salmos 20 também nos vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós invocaremos o nome do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor, invoque o nome do Senhor. Não confie em carros e em cavalos, assim como eu confiei na carreta e na empresa, em tantas outras coisas. Não confie nas coisas materiais, mas confie no Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter compaixão pelo próximo. Tem 2 mandamentos, os 10 mandamentos foram simplificados em 2. Só em 2. Olha aí, tirou 8, mas olha que 2. Amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Segundo mandamento, presta atenção,
Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 20:39. Ame a seu próximo como a si mesmo. Jesus alcança pessoas e transforma. Ele restaura, ele discipula e depois ele envia. Vocês que são líderes, que estão na liderança, precisamos, às vezes nos nossos olhos naturais, achamos que não vamos a depositar, invertir em pessoas que aparentemente não valem, mas precisamos discipular. Eu conversei muito com Alan. Alan é um grande líder do Bikindle, porque ele discipula, ele vai lá e vai em missões. E é um exemplo para nós. Nós precisamos também fazer assim. Você que é líder, precisamos estar. Então, não perder a esperança. Depositar nosso tempo. Discipular para depois enviar. Para poder alcançar outras pessoas. Precisamos ter compaixão por as outras pessoas. Amor pelas almas. Nós temos alguns projetos, Madrugada do Carinho, saímos nas madrugadas, levamos comida, a palavra do Senhor, levamos abraços, distribuímos amor. Nós somos uma extensão do amor de Deus. Madrugada com Carinho, onde prostitutas, travestis, moradores de rua, traficantes, usuários e outros, estamos ali abraçando, porque entendemos que Jesus Cristo não vem aqui para os que estavam sãos, mas Ele veio para quem estava doente. Se você, todo cristão, deveria memorizar a carta de Tiago. Tiago é um soco no estômago para todo cristão. A carta do Tiago, ela é muito prática. Ela entende que é a fé. Sim, a fé, mas a fé não é só com a fé. Tem que andar com obras. Olha, o morador de rua está com fome. Eu vou orar por ele. Não é somente sua oração que vai encher a barriga dele. Aquele que está nas ruas, que quer um tratamento, não somente uma oração que vai tratar ele. Precisa levar a um centro terapêutico, assim como a Cristolândia. Precisamos andar a fé com as obras. Tiago capítulo 2, versículo 1 diz que não façais discriminação de pessoas. Olha aqui falando para nós cristãos. Não façais discriminação de pessoas. Não podemos fazer distinção de pessoas, exceções de pessoas. Eles são pessoas que precisam de você, precisam de mim. Precisamos ser uma eclesia para fora, uma igreja para fora, igreja nós para fora. Precisamos ter esse foco e não fazer exceções de pessoas. Essa carta ao Tiago é fantástica. Eu preciso ler ela diretamente para eu entender que eu não sou melhor que aquele que está hoje em uma situação de vulnerabilidade. E eu preciso me colocar na posição de servo e servir, abraçar, entregar uma roupa, uma comida. Preciso gastar um tempo ouvindo e, se é preciso, encaminhando com algum centro médico, comprar remédios. Terminando, diz Tiago capítulo 12, versículo 26, diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Você que é líder,
você que é líder, precisamos ter paixão pela transformação, discipular e enviar. Hoje estou aqui, servindo primeiramente ao Senhor, servindo na minha igreja, servindo na minha família, é o mais importante. Mas precisamos discipular e enviar. A grande comissão, Jesus Cristo nos ensinou, Mateus, sobre a grande comissão. Precisamos correr atrás e não se importar com o próximo, porque a graça salvadora de Jesus Cristo, ela é para todos. Amém? Eu agradeço a oportunidade ao Big Kingdom, ao Elam, e agradeço a Deus, porque através de sua Santa Escritura, da exposição da palavra do Senhor, Ele cada dia edifica a minha casa. E um versículo muito importante que queria deixar por último: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei como está na sua casa, mas arrume sua casa, trate bem a sua família, ame sua esposa, seus filhos e servam ao Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras deste servo e pecador, mas que queria compartilhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, colocou dentro de mim. Amém? Foi uma honra estar aqui participando e aprendendo com o Big Kingdom. Muito obrigado, Elam, pela oportunidade, e continua firme e corajoso. Tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo, você é uma ferramenta dele. Que o Senhor continue te usando, meu irmão, poderosamente. Você e sua esposa, a gente já serviu junto ao Senhor na área da saúde e servindo as pessoas da rua várias vezes, e você continue assim, implantando igrejas e servindo ao Senhor. Amém? Deus seja louvado, e agradeço pela oportunidade. Estamos juntos.